Segunda temporada, O Que Não Fazer em Vendas. Quarto episódio já, né, Luiz? E já estamos aqui acelerados. Tá gostoso. Muito bom. Muito bom. Esse é O Que Não Fazer em Vendas, um programa feito com muita alegria, com muita intensidade nossa aqui, nas nossas questões de não deixar que você passe pelas presepadas de vendas que a gente já passou. E hoje um assunto muito interessante que a gente vai trazer para vocês. Mas antes, nós estamos recebendo sugestões incríveis de novos programas, dúvidas também a serem respondidas ao longo dos programas nas nossas redes sociais. Como eu puxei o assunto, que eu vou puxar primeiro a minha, Luiz, certo? Manda bala. Eu sou o Hugo Santos, Hugo Palestrando nas redes sociais. Você me acha no LinkedIn. Para os assuntos de vendas, marketing, você me acha no LinkedIn. Vai lá, se conecta comigo, mande suas dúvidas, mande suas sugestões. E é lógico, né? Uma coisa que a gente não falou nos primeiros programas, nós estamos disponíveis aí também para atuar nas suas empresas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ali no final. Mas como é que se acha Luiz Schmidt, Luiz Schmidt? É difícil escrever esse negócio, né? Então vai aqui, ó. Luiz Schmidt, @Luiz Schmidt, lá no Instagram, no LinkedIn também tô lá, Facebook. Você ainda acessa Facebook? Você me acha lá também, tá bom? TikTok, tamo lá. Aê. Luiz Schmidt também, posto vídeo no TikTok. Recortes desses episódios aqui estarão lá com certeza. É isso aí. Olha só, nosso quarto episódio, nosso objetivo hoje é muito legal, que é CRM de vendas, o básico bem feito. Esse é o tema do nosso episódio de hoje, porque nós recebemos sempre muitos questionamentos de gerentes, gestores, executivos, falando assim, saímos das planilhas, estamos saindo das planilhas e queremos colocar um CRM. Essa é uma questão. Ou então, estamos trocando de CRM e Hugo, Luiz, quais são as questões básicas a serem implantadas num CRM para que ele funcione devidamente para o meu negócio, principalmente para o meu negócio B2B. E é sobre isso que a gente discorre hoje, né, Luiz? Sempre pergunto, qual que é o melhor? É. Cara, depende da qualidade da informação que está lá dentro, de como que você vai colocar. Então aqui o nosso episódio hoje vai detalhar para você o básico bem feito. É isso aí. Beleza? E é muito disso que o Luiz trouxe. Por quê? Porque se o CRM que você está escolhendo, ele não faz o básico, esse básico bem feito, já é um critério muito grande de você trocá-lo. E o que você vai escolher tem que te atender pelo menos nessas questões que a gente vai falar aqui hoje para você poder fazer não só a gestão do seu time, mas para que o seu time também consiga trabalhar de forma efetiva. Porque tem uma lei do CRM, para a gente começar já o nosso contexto, que eu gosto de falar sempre, que é CRM. Se só você está trabalhando por ele, tem alguma coisa errada. Se ele está trabalhando por você, tem bastante coisa certa. Né, Luiz? Vamos lá, na siglinha. CRM, Customer, tem que ter cliente. Dado de cliente, informação de cliente. Relationship, tem que ter relacionamento, forma de relacionamento, maneira de se relacionar, histórico sobre isso. E management, dependendo da forma que você quer, gerenciamento. Então tem que ter essas três coisas. Tem que ter a forma, relatórios, tem que ter forma que você se relaciona e métricas para se relacionar, e informações sobre os teus clientes. Vamos lá, pessoa física ou pessoa jurídica? Depende. Tem CRMs que são adaptados à pessoa jurídica, por isso que eles vão ter nome de empresa. Tem outros que são mais adaptados à pessoa física. Vai ter pessoa. Mas ambos tem que ter ali o que é o teu cliente, empresa ou pessoa. Beleza. Como aqui a gente está falando nessa temporada muito para gestores de vendas B2B, vamos focar aqui mais no B2B. E aí tem uma série de itens aqui que a gente vai puxar. Eu vou puxando, a gente vai comentando, beleza? Bora no ping-pong. Primeira coisa é o seguinte, funil de vendas. Né? Tem que ter foco na oportunidade. Primeira questão, CRM de vendas B2B, a sua gestão tem que ser foco na entidade oportunidade. Oportunidade é o primeiro lugar onde você gere o seu CRM de vendas. E aí quando a gente olha no funil de vendas, né? Então os CRMs eles têm aquelas disposições de funil, de fases do funil, a gente sugere, né, Luiz, de 4 a 5 fases importantes para você poder fazer a gestão. A gente, lógico, né? RD-CRM é um CRM gratuito que muita gente usa. A gente também usa em alguns dos nossos clientes. Quem sabe um dia teremos alguém do RD aqui? Será? Olha, será que a gente consegue? Não sei, talvez. Será que agora nos próximos episódios que teremos entrevistados, teremos alguém da RD aqui? É capaz que tenha. Eu acho também que tem. Sugere 4 a 5 fases importantes aí para o funil de vendas, Luiz. Boa. Eu sempre coloco uma fase. A primeira é sem contato. Ou vai estabelecer um contato. Para quê? Para eu identificar uma fila. Eu, enquanto gestor, eu quero olhar para a tela do nosso funil ali, sabendo essas pessoas não tiveram contato ainda. Então, precisa realizar contato. Por que é importante? Porque eu preciso saber em quanto tempo ela sai daquela fase. É isso aí. Então, chegou um contato? Beleza. Saiu rápido? Opa, tem um contato aqui, está demorando mais do que deveria.
atuo de uma forma mais ativa. Depois, contato estabelecido, validação, talvez, do interesse, da dor. É isso aí. Alguns eu faço um contato para filtrar e depois estabeleço a dor, mas pelo menos ali, numa fase entre validação do interesse, estabelecimento, verificação da dor, depende do tipo de negócio. Depois, uma outra fase, elaboração de oferta e proposta. Depois, uma apresentação daquela oferta e proposta ou negociação, depende. Então, nessas 4. E a quinta? Fechamento, fechado, ou negociação quente. Porque alguns CRMs você dá fechado, ele sai do seu pipeline, some daquela visão. Outros eles mantêm ali por um tempo. Alguns clientes colocam nessa oportunidade fechado até que o cliente faça o pagamento e envie o comprovante. Dali, tira a oportunidade. Vai um pouco da gestão, mas no mínimo essas 5 fases são super importantes. É isso aí, não. Então você trouxe muito bem. Vamos lá. Sem contato, contato feito, identificação de interesse, apresentação de proposta e negociação e fechamento. Boa. Né? Esse fechamento, você trouxe uma questão muito interessante, que é o seguinte, né? Tem CRM que as empresas colocam aqui no fundo do CRM atividades de administração de vendas, contratos, primeiro pagamento. Sim, mas tome cuidado, porque de repente você está carregando aqui no final do funil algumas atividades que não são de vendas e você está destoando a tua medição de ciclo de venda. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Por isso que assim, né, uma coisa que nem coloquei aqui na pauta, olhe, se você tem muita complexidade, olhe por CRMs que você pode ter mais de um funil atuando em paralelo. Para que você possa tirar de um funil especificamente de vendas e passar para um outro que trate outras questões, né, Luiz? Aprofundando a questão. Vamos lá. Se eu tenho outros funis, eu posso ter num funil de oportunidade comercial oportunidades já um pouco filtradas. E aí eu tenho um outro funil de oportunidades não tão filtradas, um funil de prospecção, um funil de SDR. E aí eu consigo tratar essa oportunidade ainda como oportunidade. Qual é o grande erro que algumas empresas caem? Elas só cadastram no funil oportunidade já pré-qualificada. Ou seja, ela já falou com o cliente, já identificou, já fez a proposta, fala, vou cadastrar. Aí o que acontece? O ciclo de vendas aparece lá de 3 dias. Fala, nossa, mas isso é flash? Muito. E outra, você só tem leads muito qualificados. Porque Caraca. todo mundo que entra no funil sai. Conversão de 100%. Que mágica é essa? 100 não. Conversão de 80%. Porque eu coloquei todo mundo que estava com proposta pronta e perdi 20% dessas propostas. Destoou totalmente a sua métrica ali, tá? Mas vamos detalhar um pouquinho mais. Então, primeiro, oportunidade que se coloca dentro do funil, não precisa ser oportunidade já bem qualificada. Se eu colocar ali sem contato, eu qualifico, eu começo a medir taxa de conversão. Falamos disso em episódios anteriores, então pode conferir as métricas. O primeiro episódio da nossa segunda temporada foi sobre métricas. Exatamente. Tá? Beleza, então vamos lá. Aí agora, entendendo um pouco mais, detalhando um pouco mais. O CRM, para ter uma oportunidade, precisa ter um cliente, empresa ou pessoa. Esses dados precisam estar lá. É isso aí. Precisam estar atualizados. O nome do cliente tem que estar certo. Não posso escrever o nome do cliente errado. O dado da pessoa tem que estar atualizado. O telefone, o e-mail. Muitos CRMs te permitem colocar ali dados básicos, data de aniversário. Alguma forma que você pode chamar aquele cliente. O Hugo até comentou aqui no episódio anterior que alguns lugares são chamados pelo apelido. É isso aí. Então eu coloco ali um detalhamento sobre aquela pessoa. Tem outros CRMs que permitem você colocar a rede social dessa pessoa para você fazer uma conexão. Veja, vamos falar disso em algum momento aqui sobre cadência de contato. Você precisa mudar a forma como você fala com o seu cliente, falando por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo LinkedIn. Então, puxa essas informações, data de aniversário, ou seja, atualize bem as informações que estão dentro do seu CRM. Sim, com relação a informações da empresa, eu gosto também de segmento de mercado, Perfeito. região geográfica, CNPJ, porte empresarial. Então, veja, são informações que... Algo, mas aí vira um monte de informação. Gente, são informações básicas, necessárias, e que tanto para o vendedor é extremamente importante, a gente vai falar já sobre isso, quanto para o gestão também. E aqui a gente começa a chegar numa questão. CRM não pode ser só bom para o gerente, para o diretor. Tem que ser bom para o vendedor também. E agora o que a gente vai trazer, certo, Luiz, falando da gestão de oportunidades, gerente, líder, mostra para os seus vendedores o quanto essa dica que a gente vai dar agora, essas orientações que a gente vai dar agora são importantes para ele ajudar o CRM ajudar ele a pensar. Falamos de funil. Segunda grande questão. Lembra que a gente falou foco em oportunidade?
questões mínimas a serem preenchidas dentro de uma oportunidade, né, Luiz? Então vamos lá. Olha só, primeira coisa, oportunidade dentro do CRM tem que ter descrição bem feita. Não longa, não comprida, mas alguma coisa que quando você olha no funil, faz sentido aquela descrição da oportunidade, né, Luiz? Alguns trabalham com o nome do produto ou serviço. Outros trabalham por região, por exemplo. Eu tenho ali algumas oportunidades focadas na zona sul do Rio de Janeiro. Então tá lá, oportunidade zona sul. Aí. Mas eu bato o olho e tenho que saber que produto que está sendo vendido. Porque alguns CRMs te dão a oportunidade de você ler o nome do cliente embaixo. Isso. Outros não te dão essa oportunidade. Aí você não precisa colocar na descrição o nome do cliente, porque o nome do cliente já vem embaixo, exatamente. Tem outros que não dão. Coloca ali uma descriçãozinha básica para você saber o que é, que produto que é. Né? É isso aí. Estou falando de uma oportunidade. Eu tenho o quê? Um produto ou serviço relacionado. É isso aí. Estou falando de oportunidade, produto e serviço. Preciso do preço, do valor que está ali sendo colocado. Segurei. Tem uma questão. Não, descrição. Então, descrição, chegamos no ponto. Descrição tem que ser a facilitação da visualização das oportunidades dentro do funil. Por exemplo, eu, como palestrante, coloco assim, palestra Santa Catarina, maio. Workshop, entendeu? Sim. 80 pessoas, vendas. Então, eu coloco porque no meu CRM, o nome do cliente vem embaixo. Legal? Então, descrição tem que ter. Segunda informação importante numa oportunidade, qualificação. Em alguns deles são estrelinhas, em outros são temperaturas, mas o que é essa qualificação? É o quanto você entende que você e sua empresa estão fortes dentro daquela oportunidade. Foi super indicada? É de um cliente recorrente? Está uma dor muito clara que você consegue atender? Você aumenta a qualificação. E isso é importante, né, Luiz? É importante, mas tem muito vendedor que não quer colocar, porque ele assume a responsabilidade de falar, não, mas é que você falou que estava quente e não está quente. Mas como que você valida isso? Com o roleplay. Com a escuta da ligação, com o acompanhamento das perguntas. Aí você valida. E outra, se você tem um filtro pré-qualificado, bem feito, você entrega aquela oportunidade falando assim, como é que essa empresa tão grande está pedindo esse escopo tão bom e você colocou como frio? Exatamente. Isso é um cliente grande, cara. Quero falar com esse cara aí, me põe na reunião. É isso. Tem que ter acompanhamento de gestão para poder identificar melhor a oportunidade, a qualidade dessa oportunidade, por estrelinha, por temperatura, mas tem que ter acompanhamento de gestão nesse ponto. Exatamente. E você definir critérios junto dos seus vendedores, líder, para que essa qualificação não seja, de novo, uma axologia. Sim. Né? Então, por exemplo, é um cliente dentro do nosso ICP, e mais uma vez está aqui trazendo a questão do ICP. É um cliente dentro do nosso ICP? É um produto, um serviço potencial? Legal? Existe proximidade de relacionamento? Você pode criar critérios, avaliações que aí te permite ao vendedor escolher de 1 a 5 estrelinhas ou morno, quente ou frio, de acordo com critérios mais acertados que você tem com ele. Beleza? Então falamos, descrição, qualificação. Terceiro campo obrigatório numa oportunidade é preço da oportunidade, né, Luiz? Principalmente para as últimas fases do funil, né? Quanto efetivamente se espera vender dentro daquela oportunidade, né, Luiz? Fiz uma proposta para o meu cliente, coloquei lá o valor que está sendo oferecido para aquele cliente, o preço que foi colocado. Legal, tem que colocar isso no CRM. Porque enquanto gestão, eu preciso saber naquela fase quanto que já está no mercado. Quanto de proposta tem no mercado. É isso aí. A partir dali eu começo a trabalhar. Bom, beleza. Se eu tenho isso, a minha taxa de conversão média é de 15%, eu tenho uma previsibilidade de vendas. Eu sei ciclo médio de vendas, eu sei taxa de conversão, eu sei valor que estão sendo tratado. Eu começo a ver, bom, para o mês que vem eu já tenho uma previsão de fechamento. Sem isso, a gestão fica totalmente escura. Então é importante que se tenha o valor dentro da oportunidade, a descrição correta do valor e atualizada. Exato. Muito bom, porque assim, não, tem mais coisa que a gente vai vender. Atualiza para cima. Putz, já comecei a dar desconto. Ou o cliente cortou parte do escopo. Sim. Vai lá e ajusta. Legal? Porque de novo, sempre recapitulando, se descrição está certinha, te permite ver ali legal. Se qualificação dessa oportunidade, quente, morno, frio ou estrelinha, está feito. Se você tem um preço, principalmente ali, já nas fases de apresentação e proposta, já dá em apresentação, você já consegue estimar quanto vai ser aquela proposta. Quando você tem a proposta feita, você já coloca o preço da proposta ali, legal? Quarto campo, tempo estimado para fechamento, data estimada de fechamento. Não, essa oportunidade, esse episódio deve estar rodando aqui na Vesa TV por volta do dia em abril, né? Em abril, já estamos em abril. Não, essa oportunidade fecha até dia 30 de abril. Você vai colocar lá
qual é a perspectiva de fechamento dessa oportunidade para te ajudar, junto das outras informações, em priorização, né, Luiz? Como é que a gente pega isso, né? Aí o vendedor fica com medo de perguntar para o cliente quando você pensa fechar esse processo. A gente está falando de venda B2B. Muitas vezes o vendedor vai lá e pegou todas as informações, que bacana. A pessoa falou, me manda a proposta, mandou a proposta, apresentou. Não manda, mas muitos mandam. Apresentou a proposta e tal. Legal, aí eu falo, tá bom, e quando que a cliente vai fechar? Não, ela falou que ela vai verificar. Aí eu marquei um follow-up para ela. Marcou para quando? Marquei para a semana que vem. E se ela fechar isso amanhã? Exato. Você tem que perguntar para essa pessoa. Exato. Quando você espera fechar esse processo? E aí vai um outro ponto. Se eu estou trabalhando no B2B, eu conheço o processo de compra. Você imagina o seguinte, eu vendo produtos para uma usina sucroalcooleira. Né? Acho que é assim que fala, Sucroalcooleira, né? isso aí. E aí, beleza. Quanto tempo demora para você fazer uma usina, cara? É tempo pra caramba. Quantos processos estão envolvidos ali? Demais. Aí eu vendo um produto que vai demorar tempo. Mas eu pergunto para essa pessoa em que fase do momento, em que fase do processo você está. E você trouxe um exemplo muito legal, né? Que eu trabalhei bastante em automoção industrial. O mercado sucroalcooleiro, agora mudou um pouco, tá? Mas eles tinham, por exemplo, as entre-safras. E nas entre-safras que as usinas eram praticamente desmontadas e remontadas. Então não tinha grandes vendas para o mercado sucroalcooleiro no ponto máximo de produção. Normalmente a gente deixava para vender para os caras, acessar os caras meses antes da entre-safra. Então, data estimada de fechamento, amigas e amigos, é você posicionar no tempo a urgência do teu trabalho naquela oportunidade. Exatamente. Entendeu? E é muito fácil perguntar isso para o cliente de forma simpática. A gente vai falar num episódio sobre perguntas e abordagens, tá? Tem muito assunto bom ainda para rodar, mas pergunta, essa oportunidade, você pensa em fechar quando? Se ele falar abril, coloca abril. Mas se você percebe que é maio, coloca maio. O grande lance aqui não é você ficar descoberto com relação à responsabilidade que você colocou frente ao teu diretor. É você priorizar a sua atividade e não deixar o cachimbo cair. E às vezes o cliente vai falar assim, olha, isso é muito urgente. Tá bom, vamos entender o seguinte, eu estou vendendo um produto para uma indústria, ela está projetando uma nova área no qual vai colocar essa máquina que eu estou vendendo. Bacana. Que fase do projeto? Elas estão em pré-projeto. Pré-projeto, projeto executivo, cotação, formação, negociação de preço. Aí eu entro em compras, diretoria e jurídico. Vai longe, né? Então, eu estou falando com quem? Aí entramos numa outra ponta, que é, eu preciso ter a pessoa bem atualizada no nosso CRM. Exato, exato. Deixou de ser uma oportunidade? Não, não deixou de ser uma oportunidade. A oportunidade, ela existe. O tempo vai ser daqui a 6 meses, talvez, mas a pessoa que eu estou falando é a designer do produto. Ainda vai passar pela engenharia, vai passar... Vai longe. Então, tem outras pessoas que vão tratar da mesma oportunidade. Vamos entender o seguinte, todo CRM tem isso por base. B2B. Uma empresa, eu tenho várias pessoas, tenho várias oportunidades. Uma oportunidade, tenho várias pessoas. Numa oportunidade, eu não posso ter outra oportunidade. Eu tenho que cadastrar uma outra oportunidade com várias pessoas. Então, são 3 pontos positivos que eu preciso ter eles atualizados. Dados do cliente, dados da oportunidade, dados da pessoa acerca deste cliente. Faz sentido? Muito sentido, muito sentido. E é muito louco isso. Não vai caber em um episódio só. Eu vou só puxar a ponta e vou tomar nota, tá? Tá. Meu amigo diretor, minha amiga diretora, meu amigo executivo, executiva de vendas. Não entra, toma cuidado para entrar na onda de customização de CRM. Ai, não. Legal? Ah, mas porque o nosso processo aqui é diferente. Aqui na nossa empresa, as oportunidades giram de outra forma. Esses CRMs padrão de mercado não nos atendem. A menos que você esteja num mercado muito específico, toma cuidado com customização de CRM. Hoje, existem umas linhas de CRMs, cloud computing no mercado, que atendem muito bem, de forma rápida, barata a sua empresa. É muito mais fácil você adaptar o teu processo ao CRM, lógico, ele tem que ter um alinhamento ali com as tuas necessidades, do que envergar um CRM customizando ele inteiro, porque o processo fica muito longo, muito caro e muito difícil. Então, só abrir esse parêntese aqui, Boa. Né, porque a gente já falou só, falamos em oportunidades. Descrição. Qualificação das estrelinhas ou de temperatura, preço da oportunidade, data estimada para fechamento. 5º item, histórico. Absurdamente importante você, vendedora, registrar um histórico. E nem estou falando só porque aí você vai começar essa oportunidade e depois alguém vai dar continuidade ou nas suas férias.
É porque vendedor, você não vai lembrar do que você falou com o Não cliente há um mês lembra, atrás. não lembra. Se você não registrar isso no CRM e falar, pô, ele falou tal coisa, achou que na proposta isso ficou pesado, ou isso ficou muito bom, tal pessoa, você tem que registrar esse histórico dentro da timeline que você vai fazendo dessa oportunidade, né, Luiz? E confesso, você, gestor, eu também tenho essa dificuldade, fazer com que os vendedores façam isso de forma atualizada, tenham isso atualizado. Mas é necessário que a gente faça o trabalho de observar isso, de cumprir, de verificar, de falar com ele, de treinar. E aí sim, vai chegar o momento em que você vai ter, um cliente vai pedir uma coisa, e aí você vai olhar a oportunidade e não tem o histórico. Aí você fala para o vendedor, como é que foi? Ele, putz, fala, pois é, querido, querida. Se você tivesse atualizado, a gente não tinha esse problema, então vá lá, atualize. Tem outros CRMs que eles já te dão a oportunidade de você cadastrar ali uma conexão WhatsApp, Nossa, um e-mail. Eu escrevi isso aqui agora para lembrar. Para que você possa fazer isso de forma automática. É claro, o vendedor não tem. É muito difícil para ele também, na rotina dele, ir lá no CRM e cadastrar o que ele falou por e-mail, porque a conversa sai dos CRMs. Então, aí tem um negócio seguinte, a grande maioria dos CRMs hoje permite um negócio que para mim é básico, tá? Quando você gera oportunidade, ele gera um endereço de e-mail para você colocar com cópia. Sabe, conhece essa aí, gente? Olha só. Aí na hora que você manda o e-mail para o cliente, no campo com cópia, você coloca esse endereço de e-mail que o CRM gera. O que vai acontecer? Esse e-mail vai ficar armazenado no histórico do CRM. Quando o cliente responder, e ele responde para todos lá, vem com esse endereço de e-mail da oportunidade, também já coloca ali no registro de e-mails. Gente, você tem uma timeline de e-mails trocados com o cliente. CRMs mais atualizados permitem você fazer isso também com conversas de WhatsApp. Sim. Desde que você utilize pelos canais certos e tudo mais. Então, o histórico é absurdamente importante. Tem algumas ferramentas de CRM que permitem até você enviar o e-mail por dentro da ferramenta. Sim, sim. Não tenho usado muito, mas também é uma ferramenta muito bacana, né? Você já envia a mensagem por dentro, ela sai o e-mail, você cadastra a assinatura e tal, ela sai ali e aí depois, quando responde, vem o histórico. Então, vamos pensar o seguinte, gestor, se coloca na vida do seu vendedor para fazer essa atualização também, não é algo simples. Então, a gente precisa dar instruções e formas para que eles façam isso rapidamente. Beleza. Não tem como fazer? Não. Então, o vendedor precisa atualizar. Ele precisa entender que a conversa termina quando ele atualiza o CRM, não quando ele manda o e-mail. É isso aí. Concordo demais. Olha, o tempo está passando um monte. Caraca. Então, assim, e uma oportunidade. Isso aqui tem que ser um compromisso, um combinado entre você, gestor, e seus vendedores, é que se existe uma oportunidade, existe uma tarefa com data positiva de realização. Sim. Gente, mas o cliente ficou de dar retorno. Não tem essa. A responsabilidade de movimentar a oportunidade é do vendedor. Então, toda oportunidade tem que ter uma atividade com data positiva de realização, né, Luiz? E a gestão por tarefas é super importante para o vendedor e para o gestor. Para o vendedor, ele precisa entender que fazer gestão por tarefa é você organizar sua agenda. É você saber o que eu tenho que fazer isso, o que eu tenho que falar hoje, com quem que eu tenho que falar hoje. E muitas vezes você perde a oportunidade porque você não falou com a pessoa no dia que ter falado. Mas acontece um monte. Quando você manda, olha que ponto gostoso, quando você manda um e-mail ou você manda um WhatsApp, a pessoa fala assim, caramba, eu estava pensando em falar com você, que bom que eu mandei mensagem para você antes. É isso aí. Porque se não fosse comigo, o concorrente ia fazer isso. É isso aí. Ele ia aproveitar essa oportunidade. Nossos clientes estão falando com um monte de gente ao mesmo tempo. E nós estamos concorrendo com a atenção dele. E tem uma coisa muito interessante nessa questão de concorrência, é que o maior concorrente que a sua empresa tem é a não decisão do cliente. Opa, sim. Não é? Tem hora que você tem que tirar ele da zona de conforto dele. Exatamente, você precisa conduzir ele nesse processo. Então, gestão de tarefas é absurdamente importante, gente. Porque aí, vamos botar aqui nos últimos 3 minutos, olha só como passa rápido, hein? Você tá gostando? Tá gostando? Fala com nós aí. É isso aí, manda mensagem nas redes sociais. Pensa comigo, estou indo lá um pipeline super organizado, oportunidades nas fases do funil, com descrição, estrela de qualificação, preço, data estimada de fechamento. Chegou ali dia 20 do mês, o que você vai fazer? Você vai no filtro do CRM e fala assim, mostre para mim somente oportunidades com data de fechamento até o final do mês, com qualificação morna e quente ou acima de 3 estrelas, acima de X mil reais. Ele vai filtrar todas as oportunidades prioritárias para você trabalhar. E aí que a gente está falando para o gestor, que vai pegar oportunidades do Hugo, faz isso. Hugo, falou com fulano, falou com ciclano, oportunidades do Luiz. O Luiz falou com fulano, ciclano.
Mas você é vendedor, você é vendedora. Para você não entrar em desespero no final do mês, frente a bater sua meta, sem saber com quem você tem que falar primeiro. 200 oportunidades lá no pipeline, eu vou falar com quem? Você vai falar com quem está no seu WhatsApp? Não, você vai falar com quem realmente precisa. Exatamente. Segunda grande questão, tarefas organizadas e com data positiva. O que você vai fazer? A mesma coisa. Sentei lá 9 horas da manhã, 8 horas da manhã para começar a trabalhar. Para quem eu mando um e-mail primeiro? Para quem eu mando mensagem de WhatsApp primeiro? Para quem eu ligo no melhor horário de ligação? Para as oportunidades priorizadas dentro do funil de vendas. Percebe? Então não importa se são atividades de ligação, reunião, apresentação. Cara, a gente precisa fazer essa gestão dessa forma e é aqui de novo, né? É nesse ponto que o CRM passa a trabalhar por você. Sim. Porque, amigas e amigos, nossa mente foi feita para pensar, nossa mente não foi feita para lembrar. Né? E tem umas que nem armazenam muita coisa. Você entendeu? Então, é necessário utilizar todos esses campos para fazer essa harmonização do processo. E para a gente terminar aqui, tudo isso atualizado quando as coisas acontecem. Acabei de falar com o cliente e o follow-up número 1 foi feito, finaliza aquela atividade, abro outra atividade, follow-up número 2. Porque você precisa ter o tempo que isso acontece. No primeiro episódio, como o Luiz trouxe, a gente falou muito de métricas de vendas e essas métricas só acontecem se o vendedor e a vendedora atualiza o CRM, as oportunidades e as tarefas real time, na hora que as coisas estão acontecendo. Por isso, gente, que hoje a gente tem CRMs com cloud computing e que inclusive com aplicativos de celular muito bons para que o vendedor, ou de onde ele estiver, ele consiga fazer essa atualização, né, Luiz? Não falamos de relatório, não falamos de automação. Quer saber mais sobre isso? Então fala com a gente, manda lá a pergunta na rede social. Tá? Porque é importante a gente falar, falamos de métrica, mas não de relatórios, e de automações. Então, acho que vale um episódio só de automação. Ah, vale muito, vale muito. Então, olha só, é isso que o Luiz falou. E assim, uma coisa que a gente fala, por que a gente fala muito disso? Porque nós dois somos consultores de mercado, nós somos palestrantes, ministramos workshops, fazemos implantações de CRM também, por isso que a gente traz muito dessa prática. E é claro, para finalizar, você me acha no LinkedIn como Hugo Palestrando, e onde acha o Luiz Schmidt? No Instagram, Luiz Schmidt. É só chamar que a gente tá lá. Beleza? Esse episódio foi no pique, quase 28 minutos. E é isso. Quer fazer um projeto CRM? Pega, assista, reassista, tome suas notas e você vai ser feliz com essas dicas de hoje. E até a próxima semana em mais um episódio do Que Não Fazer em Vendas. Tamo junto. Até semana que vem. Valeu, gente.